quando necessário. Por favor. Aleluia. 31, o verso 3. Eu vou estar parafraseando também lá no livro de Abacuque, o capítulo de número 3. Aleluia. Amém? Amém. Jeremias 31, 3 e Abacuque, o capítulo de número 3. Esse texto tem uma importância muito grande na minha vida. E depois eu vou estar dizendo por quê. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Diz assim: há muito que me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Você pode repetir comigo? Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Abacuque, capítulo 3, diz assim: oração do profeta Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Pode tomar seu assento. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu quero dizer que estou muito honrado por essa rica oportunidade. E quero te pedir que tenha um pouco de paciência conosco essa noite, porque quando eu leio esse texto, estou diante da noiva do Senhor, parece que volta à minha memória tudo outra vez. A grande verdade é que todos nós fomos chamados para adorar. E hoje o dia está sendo não de uma forma diferente, só está sendo falado sobre adoração. O Tiago, na escola bíblica dominical, falou sobre direção de adoração. O presbítero Peterson falando, o pastor chegou aqui, disse. E quando nós pensamos em adoração, quando nós pensamos até na diferença de louvor e adoração, nós ficamos pensando se há uma diferença e qual há, e o pastor já deixou isso muito claro várias vezes. Nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele nos faz e adoramos por aquilo que Ele é. Eu tenho aprendido isso aqui nesse lugar. E é bem da verdade que nós, às vezes, misturamos essas coisas. Deixamos de adorar porque achamos que Ele não fez, ou deixamos de louvá-lo porque achamos que aquela bênção é tão pequena. Mas é nesse momento que eu fico lembrando do povo de Deus, o povo de Israel. E quando eu leio esse texto falando sobre Abacuque, é difícil entender um profeta, porque ele, na verdade, é incompreendido, é muitas das vezes rechaçado, ninguém quer saber dele, não gostam das suas profecias, porque nós vivemos um tempo onde todos dizem, olha, eis que vejo, mas são chaves de casa, de carro e coisas mais assim. Agora, quando alguém diz, como a minha avó tem 81 anos, e ela costuma dizer, ah, meu neto, na minha época, alguém dizia que estava vendo um prumo no meio da igreja. E a igreja era avivada para a glória do Senhor. Nós acabamos mudando a nossa adoração, o nosso louvor, para aquilo que nós queremos. Tenha paciência comigo, e eu vou chegar lá. Nós, às vezes, mudamos aquilo que não deve ser mudado. Mais uma vez eu repito, a palavra Deus significa ser que deve ser adorado. E às vezes nós endeusamos tanta coisa. Carlos, você está puxando a minha orelha? Não, estou falando de mim. Estou falando de mim. O profeta Abacuque, querido, é um livro tão pequeno. 3 capítulos só. É o 8º dos profetas menores. Pouco se sabe sobre a história desse profeta. Mas quando ele diz essa palavra, ó, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Quantos de nós não começamos uma caminhada, olha, se é que posso usar essa expressão, de sucesso, onde nós íamos às vigílias, orávamos de madrugada, jejuávamos no mínimo 2 vezes por semana. Amém? 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 Ao longo da caminhada nós vamos perdendo a força, parece uma corrida. E parece que a todo instante nós estamos só no sprint.
Os 40% a mais de energia que todo atleta tem, todos nós temos, na verdade. Aquele momento que você acha que vai acabar, mas entra mais, o nosso metabolismo, o nosso corpo gera mais 40% de energia e nós conseguimos chegar ao final. O profeta Abacuque estava dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Porque a tribulação vem sobre o nosso povo. E é interessante que ele começa no seu livro, o livro de Abacuque, ele começa perguntando: olha, mas por que os nossos inimigos têm crescido tanto sobre nós, sobre o povo de Israel? E o pastor já disse aqui em algumas quartas-feiras que a decisão de algumas coisas é porque ele é soberano. Ele não deve explicações a ninguém. E o que eu entendo ele dizendo para o povo, para Abacuque, quando ele questiona é: olha, Abacuque, percebe, pensa quem eu sou e me adora. Porque o questionamento tem surgido na vida de muitos crentes. Às vezes nós estamos passando por uma tribulação, nós vamos querer logo, pode ser até uma metáfora, mas reparar o altar. Nós achamos que a pessoa está com um problema na sua vida. E a grande verdade é que Deus quer manifestar a sua glória a todo momento, a todo tempo sobre a nossa vida e a vida da nossa família e daqueles que estão à nossa volta. Você pode estar até chorando, querido, mas amanhã do Senhor já está chegando na sua vida. Abacuque falava de coisas que para aquele povo era difícil entender. Puxa, quando ele questionava o Senhor, quando ele falava com o povo, é difícil você ser repreendido por algo que você sabe que está errado. É muito fácil quando alguém chega para você e fala: olha, você está bonito, e te dá 3 tapas nas costas. É fácil. Olha, aquele vestido que você usou, irmã, você comprou onde? É bom. Agora, quando alguém diz para você: olha, você pertence ao povo de Deus, o Senhor que morreu por você na cruz do Calvário, vê bem o que você anda fazendo. É normal que surjam em nós, às vezes, alguns questionamentos, algumas perguntas. E tudo é respondido pela palavra do Senhor. Já foi dito aqui: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Quantos questionamentos eu tenho na minha vida, de repente você também, e nós já acabamos nos lembrando que são consequência de coisas que nós fazemos. Deixamos de vir à escola bíblica dominical, podemos ser persuadidos por qualquer vento de doutrina que está passando aí fora. Quando nós não meditamos na palavra do Senhor, somos levados por qualquer coisa. Somos meninos, como diz o apóstolo Paulo: olha, não vos pude escrever como a espirituais, mas escrevo como a carnais, dando alimento de criança, de menino. E às vezes nós já nos achamos tão grandes quando chegamos a certos patamares. Eu lembro de um homem chamado Salomão. Ele foi chamado e ele pede uma das coisas que eu acho mais importante para um homem de Deus: sabedoria. Sabedoria para poder julgar aquele povo. Ele queria entendimento para julgar com equidade tudo aquilo que o povo trouxesse para ele. E ele recebe de Deus a sabedoria. Deus diz para ele: olha, ele devia adorar somente ao Senhor. O seu pai foi também um jovem notável. Não teve oportunidade de construir o templo do Senhor. A Bíblia diz que ele pede. A resposta do Senhor vem: olha, não de você, mas a sua geração é que vai construir. E ele ali guarda ouro, o seu pai Davi guarda ouro, guarda as coisas. Salomão tem a oportunidade de erguer um templo ao Senhor, um lugar de adoração. Tudo chegava para ele. Salomão era um menino notável. Fazia a diferença não só pela sua beleza, mas pelo seu entendimento, a sua inteligência. É tudo aquilo que se espera de um homem de Deus. A Bíblia diz, olha, que os presbíteros, os homens de Deus, sejam maridos de uma só mulher, sejam dados ao ensino. Salomão começa a sua carreira dentro daquilo que nós esperamos. Mas ele já estava num patamar que ele era rei. Não precisava mais do julgamento do povo. Ele não precisava mais de se voltar para o Senhor segundo aquilo que ele achava. Ele achava que, como ele era um rei, que tinha um anel que decretava as coisas, e que o que ele havia dito não poderia ser revogado, a não ser talvez por ele, ele achava que ele estava acima da adoração de Deus. E é aí que o homem se perde. Davi, um homem de Deus,
fazia a vontade do Senhor. Mas quando ele resolve fazer aquilo que está somente no seu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E eu tenho certeza, querido, que você um dia da vida já achou, já de repente sentiu, pensou no seu coração que já não deveria nem mais ir para a igreja. O seu sentimento dizia, olha, que não vale mais a pena seguir o caminho. Quantas das vezes nós já nos sentimos mais do que miseráveis? Nós nos sentimos, de repente, não podendo estar na casa do Senhor. Sentimos que tudo ia acabar. Mas eu glorifico ao Senhor que diz que o coração do homem é enganoso. No livro de Provérbios, no capítulo 16, o verso 1, diz que do coração do homem são os pensamentos, mas a boca do Senhor é a resposta. Você pode estar pensando coisas que são até ruins para a sua vida, mas tem uma resposta de Deus fresquinha para você essa noite. E se eu fosse você, glorificava o nome do Senhor e veio para receber a sua adoração, Senhor. O povo de Israel, todas as vezes, olha, voltava para a adoração, buscava ao Senhor. Eles eram adoradores, mas quando tudo estava bem, diferente do hino que foi louvado, quando tudo diz que não, no caso deles era quando tudo ia bem. Eles largavam o Senhor, começavam a buscar terafins, coisas que pudessem adorar, apalpar, seja lá o que fosse. Quantos deuses, Baal, Astarote, Asera, vários deuses naquela época. Porque o homem, cada um queria ter na sua casa um altarzinho, algo que pudesse ver e apalpar. Era difícil acreditar no grande ao sol no momento da bonança. Mas no momento da dificuldade, eles buscavam o sacerdote. E diziam, olha, intercede por nós. Nós temos aqui ofertas, oferendas, sacrifícios. Louvado seja Deus. E é interessante que nós, ao longo dos tempos, as coisas não mudaram muito. Eu quero dizer isso de mim, querido. Você questione-se a si mesmo. Quantas das vezes nós não passamos por uma dificuldade, um aperto, e nós vamos clamar ao Senhor. Pastor, ora por mim. Irmão, ora por mim. Não esquece de orar, não esquece de pedir. Mas quando chega a bonança, bem da verdade, nós nos esquecemos que a adoração deve ser voltada ao único Deus. Aquele que deu o seu Filho unigênito para que morresse por mim e por você. E que está aqui essa noite para receber a sua adoração, o seu louvor. Glória a Jesus. Nós esquecemos que nós fizemos um voto com Deus. Olha, nós confessamos perante a sociedade, levantamos a nossa mão para o Senhor. E dizemos, a partir de hoje nós vamos ser diferentes. Muda-nos, renova-nos, transforma-nos. É interessante que quando fala, olha, mudar, transformar pela renovação do nosso entendimento, eu fico pensando, às vezes o mundo acha que não vale a pena mais casamento, e nós temos visto casamento nessa igreja. Às vezes o mundo acha que não vale a pena mais servir ao Senhor, nós temos visto pessoas servindo ao Senhor nesse lugar. Não vale a pena passar a juventude numa igreja, deixa para quando você estiver mais adiantado, avançado na idade. Nós temos visto jovens nesse lugar. Eu não tive a oportunidade, querido, de servir ao Senhor quando muito jovem. Aceitei Jesus aos 20 anos de idade. E Ele me deu a oportunidade de estar aqui essa noite, contando isso a você para a glória do nome do Senhor. Quando nós nos achamos grandes, nós achamos que somos maiores do que a própria adoração, ou maior do que o nosso Deus que deve ser adorado. Satanás um dia colocou no seu coração de se assentar no mais alto trono. Eu não sei quem está sentado no trono da sua vida, querido. Louvado seja Deus. Mas permita que o Senhor esteja nele essa noite, em nome de Jesus. Salomão chegou um momento da vida dele e começa a se misturar com pessoas pagãs, mulheres estranhas, talvez bonitas, não sei. Mas ele começa, de uma certa forma, ouvir essas vozes, cada uma adorando um Deus, cada uma querendo uma coisa diferente. Se prendeu ao que eu tenho como um jogo desigual. Pessoas de crenças diferentes, religiões diferentes, culturas, talvez. Mas ele ali se entrelaça com essas mulheres e ele se esquece que ele fez um voto com Deus de adorá-lo na beleza da sua santidade. Salomão se acha grande, se mistura com essas mulheres. E de repente, ele começa a se desviar do caminho do Senhor, oferecendo sacrifício a deuses dessas mulheres.
Porque eram seus amores. E às vezes os nossos amores estão tão longe daquilo que deve ser, porque a adoração a Deus deve ser a nossa principal direção, o nosso direcionamento. Eu lembro do povo de Israel, quando estava junto ali, estava saindo do deserto. Deus dá a eles uma instrução e eles começam a reclamar. Mas Deus continua guardando o seu povo, eles murmuram, pecam contra o Senhor. Mas Deus continua sendo fiel com eles, guardando a vida daquele povo. Quantas vezes, querido, nós não nos voltamos contra o Senhor e Ele continua olhando por nós e pela nossa família? Quantas vezes nós nos esquecemos do Senhor? Só voltamos no momento da dificuldade. Esquecemos de voltar para agradecer por tudo aquilo que Ele tem nos feito. É interessante que toda a nossa vida nós passamos por momentos de tribulação, coisas difíceis. E o profeta Abacuque estava dizendo isso nesse texto. Olha, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Quando nós estamos no meio de uma caminhada, querido, a bem da verdade, já estamos no final desse ano. Olha, vai ser o último culto de domingo aqui nesse lugar. Quarta-feira teremos mais um culto. Estudo da palavra. E de repente você, para o próximo ano, está fazendo alguns questionamentos. Alguns votos com o Senhor. De repente você disse ao Senhor, o ano de 2012, eu não vou faltar uma escola bíblica dominical. Serei dizimista fiel. Vou a todas as saídas dos jovens. Vai ser uma bênção, né, Thiago? Olha, todos os passeios das irmãs, se tiver os ensaios, eu não vou faltar. Vou acordar de madrugada e vou orar. Mas de repente, ao longo do caminho, você pode se esquecer disso, querido. Porque no meio do caminho é que você começa a ver a distância e as adversidades dessa caminhada. Não foi fácil também para o povo de Israel. Quando eles entraram no deserto, eles iam possuir Canaã. Eles iam possuir uma terra que manava leite e mel. Mas a Bíblia diz que o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. De repente Deus começa a levantar homens notáveis, juízes. E no momento que o povo estava sendo oprimido por alguém, Deus levantava um juiz e o povo recebia a vitória para a glória do Senhor. Quantas vezes nós não estamos em momentos de adversidades e Deus levanta alguém, dá-nos uma palavra e nós já nos reerguemos para a glória do Senhor. Foi pregado aqui, a irmã Beth falou sobre aquele jovem. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Às vezes nós passamos por um momento de dificuldade, é desemprego, é um filho doente, é uma dificuldade na nossa família. E parece que nós estamos vivendo a madrugada. Parece que amanhã do Senhor não vai chegar. Mas é no momento que a nossa força está acabando, querido. Que o Senhor se achega perto de nós, nos abraça, nos afaga e diz, olha filho, eu estou aqui. No livro de Mateus, capítulo 23, do 37 em diante, vem dizendo, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu, Senhor, quis vos ajuntar, assim como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e você não quis. Por causa disso, a vossa casa ficará deserta, os vossos campos serão assolados. E do grego alguém diria, até que me digas, Baruch Rabá Bishena Adonai. Que no texto traduzido está dito, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, querido, estamos com a nossa adoração voltada, Ele cumpre tudo aquilo que havia nos prometido, porque Ele sabe que vale a pena fazer algo por você. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário, querido, Ele olha para essa igreja essa noite. Para você que vem da sua casa cansado, com dificuldade, mas está aqui e veio para adorá-lo. E Ele disse, olha, vale a pena, porque é o povo que me adora para a glória do meu nome. Se você veio aqui essa noite, querido, ainda não teve, de repente, motivos para louvá-lo, adore-o somente. Se você de repente acha que, olha, você está vivendo a madrugada, parece que amanhã não vai chegar a provisão, a providência, está chegando uma vitória para você, querido, em nome do Senhor, mas ainda não chegou, calma, não se desespere. Porque quando você está desesperado,
você não consegue ver o óbvio. Você não consegue ver as coisas pequenas que se tornam grandes para te abençoar. Às vezes nós estamos vivendo um momento de tanta bonança, de tanta bênção, que parece que nós já não precisamos estar na casa do Senhor, não precisamos nos voltar para Deus. Eu me lembro de um pai que eu conversei essa semana e ele disse: olha, Carlos, ora pelo meu filho, porque ele está desviado. A amiga de um rapaz chegou para conversar conosco também, nós estávamos falando com ela. Ela contraiu AIDS há alguns anos e ela disse que foi do seu marido, que já morreu. E ela disse: olha, para mim não tem mais jeito. Nada para mim adianta. E eu disse para ela: ó, há um Deus no céu. Esse corpo de repente pode até ser curado, mas se não for, pode ser transformado para a glória do Senhor, para você entrar no céu. Aleluia. Vale a pena servir a um Deus que em todo momento está mandando sombra, está mandando nuvem para guiar, mas está mandando também nuvem para fazer sombra. Está mandando coluna de fogo para clarear a madrugada, mas também está mandando o fogo para aquecer o nosso corpo. Um Deus que manda de repente amalequitas para perseguir o seu povo, mas manda também um juiz para dar o livramento. Um povo, querido, que não dorme nem pestaneja. Ele está te vendo essa noite, está contemplando o seu coração. Você pode achar que está tudo acabado, mas como foi louvado aqui essa noite, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Às vezes nós achamos que aquele que está caído jamais vai se levantar. De repente você pode estar passando por um momento de grande aflição na sua vida. De repente você está passando por uma dificuldade tão grande que, olha, você disse: olha, Carlos, eu vim me arrastando hoje para o culto. De repente o marido ou a esposa pode dizer: olha, eu vim porque o meu marido me trouxe, eu vim porque a minha esposa me trouxe, porque meus pais me trouxeram. Eu vim porque senão eu ia ficar sozinho em casa. Eu quero deixar para você a palavra que está escrita no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 3. Há muito que me apareceu o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, com amável benignidade te atraí. Você foi atraído pelo Senhor para estar aqui essa noite, porque Ele tem um renovo do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Olha, amanhã já está chegando. Pode estar sendo dificultosa, pode estar descendo lágrimas. O problema que você está passando pode ser muito grande. Mas, querido, não ache que você já é maior e não precisa de nada nem de ninguém. Devote a sua adoração ao Senhor essa noite, porque Ele concederá o desejo do seu coração. A bem da verdade, que todos nós passamos por um momento da caminhada. E eu quero contar aqui para você algo que eu considero um testemunho, que foi na minha caminhada. Aceitei a Jesus no dia 9 de julho de 2000. No dia 18, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Nós chegamos na igreja, irmão, era glória. Ninguém podia dar uma boa noite de saudação, que olha, era difícil ficar só sentado. Chegou uma época na minha vida que eu achei que eu já era maior do que o Senhor. Chegou. Nós tínhamos algumas congregações e toda festa jovem, o meu nome estava no sábado. Todas elas. Nós já havíamos pregado em todas as congregações e algumas vezes, já as congregações de Campo Grande. Minha esposa sempre cantava ao final das mensagens. E eu comecei a parar de orar, parei de jejuar, parei de ler a Bíblia, parei de me consagrar, porque eu disse: agora eu já sou grande. Estou como Salomão. E quando eu cheguei aqui hoje, irmão, eu lembrei disso tudo de novo. Quando eu vi a noiva do Senhor, eu me lembrei de tudo de novo. Parece que tudo voltou. Desculpe. Eu já não devocionava mais a glória para Deus. As pessoas me abraçavam e eu dizia para minha esposa: olha, essa noite eu fui grande. Eu estou abrindo meu coração para você aqui, querido.
Chegou um momento que eu falei assim, olha, às vezes as pessoas chamavam para vigílias, eu ia sem orar, trazia a mensagem, Deus abençoava. Porque Ele não tem compromisso com aquele que é infiel, mas Ele tem compromisso com a sua palavra e com a sua noiva. Se Deus usa alguém que está nessa tribuna, não é porque Ele é bom, não é porque tem muito conhecimento, pode até o ter, mas é por sua misericórdia e porque você é especial, é a noiva de Cristo. Eu cheguei num culto de quarta-feira na minha igreja. Eu olhei para o púlpito, o pastor já tinha olhado para mim e eu disse, eu espero que ele não me dê para pregar. Você sabe por quê? Porque eu estava me achando grande. Eu disse, não é culto de domingo, eu não quero pregar. Eu pensei no meu coração. E na hora da mensagem ele me chamou e falou, o Carlos vai estar trazendo a mensagem. E eu subi no púlpito, irmão, sozinho. Sem esse tremor que eu estou sentindo nas pernas e sem o frio na barriga que eu estou sentindo agora. Eu subi sem isso. Subi sozinho, achando que eu tinha a palavra. Eu achei que eu tinha a unção, era dono dela, era dono da adoração também. Você sabe o que aconteceu? Eu repeti isso mais de 15 vezes. Há muito que me apareceu o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, com amável benignidade te amei. E eu andava de um lado para o outro, não conseguia mais falar outra coisa, porque eu estava sozinho. Mas o Senhor ainda usava os meus lábios. Eu estava alto, estava de repente como Salomão, esquecido de que fui chamado para honrar a Deus, para adorá-lo. Se você se esqueceu disso, querido, se volte para o Senhor essa noite. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor faz algo que, olha, havia um diácono lá na congregação de Augusto Vasconcelos. Quando você passa de trem, você vê a congregação lá do lado esquerdo. Ele ficava na porta. Irmão, era o profeta mais escandaloso da minha congregação. Foi ele que Deus usou para mim. O Obadias, ele veio girando, falando em línguas estranhas. E eu fiquei ali, entreguei a mensagem, chorando. A nuvem de glória do Senhor tomou conta da igreja. Mas naquele momento eu estava chorando. Não era por causa da mensagem, não. É porque eu tinha vergonha do que eu estava fazendo. E eu sentei. Veio o Obadias, colocou a mão no meu ombro. E disse assim, ó, para você saber que eu te chamei. Eu estou te tirando do lugar onde eu te coloquei. E por um pouco de tempo, você vai ficar sem ministrar. Você sabe o que eu pensei naquela hora? É impossível. Sou líder de jovens, dirijo o culto de sexta-feira da Vitória. Não vou ficar sem subir ao culto. Eu ainda fiquei altivo ainda, irmão. Estava ruim o negócio. É por isso que quando eu cheguei aqui eu lembrei de tudo de novo. O Senhor me fez lembrar de tudo de novo. Parece que eu senti o Senhor falando, se lembra de onde você, de onde eu te tirei? Eu costumo dizer que os furos na orelha ficaram. O Senhor me tirou de um lago. Coisa tremenda. Vou perder esse encontro para você. Mas eu preciso compartilhar isso com você. Nós vemos os jovens que gostam de pregar. Às vezes nós nos embolamos, botamos os pés pelas mãos. Achamos que somos maiores do que a unção que é dada por Deus. E eu fiquei, irmão, quase um ano sem dar uma saudação. Eu era o líder do grupo de louvor. Saía do trabalho só atrasado, não dava tempo para chegar para cantar. Foi o Senhor que te deu. Só Ele pode tirar. Aleluia! Eu me lembro de Jó nessa hora aqui. Você pensa que é fácil? Segurar a alça de alguns caixões? Foram 10? E às vezes nós achamos que a tribulação da nossa vida é grande. Quantas coisas nós não passamos, querido, e achamos que somos maior do que aquilo para o que nós fomos chamados.
Não precisa que Deus levante um profeta aqui essa noite e coloque a mão no seu ombro. Não deixa que seja preciso isso. Mas adore ao Senhor, querido, porque Ele está aqui essa noite. Volte naquele lugar onde você parou. Tenta se lembrar agora quando você se converteu. E a glória de Deus parecia que enchia a sua vida somente se você ouvir um acorde de uma guitarra. A saudação de alguém, boa noite de saudação. Quando alguém dizia, olha, Deus está nesse lugar essa noite, você não conseguia nem ficar sentado. Volte a esse lugar lá agora. Eu não quero ser saudosista, não. Até porque eu não posso, só tenho 10 anos na casa do Senhor. Mas coisa boa, irmão, é sentir a presença de Deus. Cada vez que eu subo essa tribuna, eu reconheço que a glória é para Ele e somente dele. Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. A Ele, por Ele e para Ele. Ao que era, que é e o que há de vir. Só que essas coisas ruins passam. Jó segurou na alça de 10 caixões. Mas quando Deus restituiu, não teve quem não olhasse e dissesse, olha, verdadeiramente, seja lá quem for o Deus de Jó, é Deus. E eu não sei o que você está passando, mas eu posso dizer que no momento da bênção de Deus chegar na sua vida, querido, todos que estão te vendo lá fora dizendo que você caiu, que acabou para você, olha, vão ter que dizer, olha, verdadeiramente Deus é com ele, Deus é com ela. Adora o Senhor porque Ele está aqui essa noite, querido. Já passou por seu momento de tribulação. Davi foi perseguido pelo seu filho. Olha, a unção que havia sobre a vida dele trouxe uma coisa, pastor Reginaldo, ruim. Porque a unção atrai pessoas boas, gente que quer chegar perto de você de repente. Quem não quer ser amigo do Davi? Olha como ele toca esse teclado. Fácil cantar com o Davi tocando. Silvinho, olha que beleza. Tá bem, cara. Deus sabe. Pega essa colou com ele. É bom o negócio. Louvado seja Deus. Irmão, a unção atrai. Mas quando de repente alguém falou de Davi, olha, Davi matou, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. A unção de Deus estava sobre a vida de Davi. Ele foi ungido rei. E quando ele se sentou naquele trono, ele pode dizer, ó, o Senhor é com esse baixinho de cabelo vermelho para a glória do Senhor. Aleluia! De repente alguém te acha, olha, que você não deveria nem estar aqui. De repente a tribulação foi o que te trouxe aqui. Existe um louvor que foi dito, a minha esposa citou ele lá em casa hoje, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. E do céu as lindas melodias Aleluia! se ouviram na escuridão. Eu não sei se você tem motivos para louvar, mas eu gostaria que você o adorasse na beleza da sua santidade. De repente você está olhando lá para trás agora e você pensa, Carlos, olha, eu tenho um ponto na minha vida que eu gostaria de acertar esta noite. Gostaria de pedir a essência do meu pastor. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. De repente você veio aqui, olha, faz tempo que você não consegue entregar uma adoração. Louvado seja Deus. Faz tempo que de repente você não consegue nem dobrar o seu joelho. Olha, entre nesse jardim essa noite.